Olá, nós estamos agora iniciando o terceiro tema da série O Apocalipse de Elias. E nós estamos muito felizes de poder estar aí com você, na sua casa ou na sua igreja, para nós avançarmos nesse estudo profético. Eu quero dizer para você que o tema de hoje é um tema muito especial, um tema bastante denso, consistente, mas nós vamos à palavra de Deus e Deus vai revelar coisas maravilhosas para você e para todos nós, indicando-nos o caminho da salvação. Eu quero dizer também aos nossos amigos que estão aqui conosco, boa noite, querida igreja. Boa noite. Que bom estarmos juntos para mais um estudo, não é verdade? Estamos avançando no nosso tema. Esse é o terceiro da série de 8 temas do Apocalipse de Elias. O tema de hoje tem como título Elias e o tempo de seca. Notem, por que Elias e por que um profeta? Nós vamos procurar agora, a partir desse estudo, responder a estas perguntas. A primeira delas, por que Elias? Notem, o que nós percebemos ao estudar essa profecia é que existe partes da vida e obra do profeta Elias, que é aquele homem que viveu no tempo do Antigo Testamento, cuja história está registrada no livro de 1º e 2º Reis. Existem partes da história, vida e obra do profeta Elias que se cumprem na profecia, que nós vamos então denominar daqui por diante como sendo a profecia do Elias profético, ok? Abra a sua Bíblia nesse momento no livro de 1º Reis, capítulo 17. Diz assim, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Elias, um homem que Deus usou para ir diante do rei Acabe. E imaginem vocês o profeta Elias entrando no palácio real, nenhum guarda barrou ele. Ele estava protegido por Deus, ele tinha um mandado de Deus. E ele seguiu até se encontrar com o rei Acabe. Ele fita os seus olhos nos olhos do rei e diz para o rei: ó rei, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, eu quero dizer ao Senhor hoje, que a partir de hoje nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Este homem simplesmente vira as costas e vai embora. Ninguém barra ele, ninguém pega ele. Quando o rei se dá por si e dá um grito, peguem ele. Cadê Elias? Sumiu. Já era. Desapareceu. E o que é que nós temos aqui? Nós fazemos então uma pergunta. Deus enviou Elias para profetizar sobre um período de seca. Como nós acabamos de ler no texto, ele foi usado pelo Senhor para ir diante do rei e dizer: olha, não haverá nem orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Por que, então, não choveria nos dias de Elias? Esta é a pergunta que nós levantamos. Será que a Bíblia tem uma resposta a essa pergunta? Será que a resposta a essa pergunta pode nos ajudar a compreender a profecia acerca de Elias? Bom, para nós entendermos a resposta dessa pergunta, nós vamos aos mandamentos da lei de Deus. Veja, no livro de Êxodo, capítulo 20, nós temos aqui os mandamentos da lei de Deus. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? 10 são os mandamentos, não é verdade? Estes são os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus. No versículo 3 a 5 do livro de Êxodo, capítulo 20, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem prestarás culto. O que esses dois mandamentos estão dizendo para nós? Um apelo de Deus, uma ordem de Deus, melhor dizendo. Não tenham outros deuses diante de mim. Em outras palavras, não sejam idólatras. Eu sou o seu Deus. Eu sou o único Deus. Eu sou o Criador de vocês. Eu sou o mantenedor de vocês. Não façam imagens de escultura. Não façam ídolos. Não adorem nem tampouco o sol, sequer a lua, estrelas, nada, nenhum ídolo. Nem em cima nos céus, nem embaixo da terra. Deus, Ele também deu uma promessa para aqueles que observassem a sua lei. Deus disse assim lá no livro de Levíticos capítulo 26, versículo 3, Deus disse assim: se vocês andarem nos meus estatutos e se vocês guardarem os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vou dar o que para vocês? Diz para a minha igreja. Eu vou dar as chuvas ao seu tempo, e a terra dará a colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. O que é que Deus está nos dizendo aqui? Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem as minhas leis e os meus estatutos, então eu vou dar chuvas sobre vocês, ok? A terra vai dar a colheita, vocês serão abençoados, vocês terão alimento, vocês irão prosperar. É isso que Deus está dizendo. Mas Deus também fez uma advertência. Qual é a advertência que o Senhor Deus fez? E nós encontramos em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, Deus deu advertência é essa que está aqui, dizendo que não levantes os teus olhos aos céus e veja o quê? E o que mais? E o que mais, igreja? E todo o exército dos céus, e sejas impelidos a que faça o quê? Te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Vocês estão vendo? O que Deus deu primeiro? Mandamento. Não tem outros deuses, não façam imagem de escultura. Deus deu uma promessa. Se vocês guardarem, se vocês seguirem, eu vou abençoar vocês, vocês serão prósperos, eu vou dar a colheita, não vai faltar alimento. Eu sou o Deus de vocês, eu cuido de vocês, eu protejo vocês. Não que Deus estivesse sendo assim, se vocês não andarem de acordo com os meus mandamentos, eu vou mandar castigo sobre vocês. Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo, se vocês não guardarem, se vocês não seguirem, vocês vão escolher seguir a própria sorte de vocês. Estão entendendo? É como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, eu não preciso de Ti. Eu posso cuidar de mim sozinho. Eu sei o que fazer. E essa foi a primeira mentira que o diabo pregou para os nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Satanás, imbuído da serpente, disse o quê? Eva, se você comer o fruto, você vai ser como quem? Você vai ser como Deus. Você não precisa de Deus. Você vai ser como Ele. Deus deu o mandamento, Deus deu a promessa, Deus deu a advertência. E a pergunta seguinte qual é? Qual seria a consequência da desobediência? Se eles desobedecessem, o que aconteceria? Veja o que diz a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: e os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão de que forma? Serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti vai ser como o quê? Vai ser dura como o quê? Como ferro. E o Senhor dará por chuva sobre a tua terra, não água, mas vai ser o quê? Pó e poeira dos céus descerá sobre ti até que pereças. Vocês perceberam? Se vocês se desviarem, ao invés de chuva, vai cair do céu pó e poeira. O céu vai ser como bronze, e a terra embaixo dos vossos pés vai ser dura como ferro. Interessante, queridos, que a condição do povo de Israel nos dias de Elias era exatamente essa. O livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 5 diz: também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém,
como também aos que queimavam incenso a quem? E Baal era o quê? Era um ídolo, um deus que eles haviam criado, é ou não é? E eles queimavam incenso a esse deus, a esse ídolo Baal. E eles faziam o que mais? E eles adoravam a quem? Ao sol e à lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. O que nós estamos vendo aqui? O povo do Senhor se desviou dos caminhos do Senhor, passou a ser idólatra, a colocar diante de si ídolos e adorar ao sol, lua, estrela e aos planetas. Então Deus chegou no limite da sua misericórdia. E Deus fez o quê? Chamou Elias e enviou Elias diante do rei dizendo, vai vir seca. Mas era novidade para eles? Não, o Senhor já havia advertido na sua palavra, quando Deus tinha feito uma aliança com o seu povo. Estava lá a aliança, Levíticos, Deuteronômio. No entanto, depois de Elias pregar sobre a seca que viria, Elias ele fugiu para um local deserto, onde lá ele seria sustentado pelo Senhor. E a palavra de Deus, lá no livro de Reis, 1 Reis capítulo 17, versículo 2 a 4, disse, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Elias foge para um local deserto. Deus o protege, Deus o guarda e manda os corvos para sustentarem. O que nós estamos vendo até aqui? Primeiro, o povo de Deus passa por um período de seca, não é verdade? Quais são os motivos dessa seca? A apostasia em decorrência da idolatria. Então repita para mim. Eu pergunto e você responde. Quais são os motivos da seca, da vinda da seca? Diz para mim. A apostasia por causa da idolatria. Exatamente. E o que nós vemos na profecia é que esse tempo de seca teve um período de duração. E a palavra de Deus nos revela quanto tempo não choveu sobre a terra nos dias de Elias. E nós temos especificamente 2 textos que revelam sobre isso. O primeiro deles está em Tiago, capítulo 5, versículo 17, onde diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por quanto tempo não choveu? Não choveu sobre a terra. 3 anos e meio. O outro texto são palavras do próprio Cristo. E Jesus diz, está relatado lá em Lucas capítulo 4, versículo 25, diz que, na verdade, vos digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou. Por quanto tempo? 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Notem, aqui nós vamos entrar no cumprimento da profecia, onde a história começa a se repetir. De que forma? Primeiro, a palavra de Deus nos revela que João Batista, ele é um tipo de Elias. Eu quero convidá-los agora para abrirmos a Bíblia no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 8. Lucas, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor, em pé à direita do altar de incenso. Vendo, Zacarias turbou-se
E apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor, no que, igreja? No espírito e poder de quem? De Elias, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso, pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias? Notem, olhem para mim. Vou falar uma coisa bem séria para vocês. Vocês viram que Zacarias, ele disse assim: olha, como é que isso vai acontecer? Se eu já sou velho e a minha mulher é o quê? Avançada em dias. Homens, olhem bem o que eu vou dizer para vocês. Quando você tiver uma idade a mais ali, nunca diga que a sua mulher é velha, ok? Você é velho. Ela é só avançada em dias, certo? Siga o conselho de Zacarias, ok? Sábio Zacarias, certo? Voltemos lá para a Bíblia, ok? Versículo 18, do capítulo 1. Diz assim: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso, pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: Eu sou quem? Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para trazer-te estas boas novas. Guarde isso no seu coração. Como era o nome desse anjo? Gabriel. Esse texto e o anjo Gabriel vai fazer muito sentido num próximo estudo da nossa série. Agora, vamos a uma outra passagem bíblica, lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 10. Diz assim: Mas os discípulos o interrogaram a Jesus, dizendo: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Pare um pouquinho e olhe para mim. De onde é que os discípulos estavam tirando essa ideia que os escribas estavam pregando, de que Elias deveria vir primeiro? De onde? Do livro de Malaquias, da profecia que dizia que o Senhor disse: Eis que eu vou enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora eles estavam com isso em mente, e interrogaram a Jesus: Por que é que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Notem a resposta de Cristo, a interpretação que o próprio Jesus dá sobre essa profecia. Versículo 11, diz assim: Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Vejam, Jesus está dizendo de um Elias que virá. Jesus está apontando para o futuro. Eu quero dizer para vocês que vem um Elias. E quando este Elias vier, ele vai fazer o quê? O que é que disse Jesus? Vai restaurar quantas coisas? Todas as coisas. Vamos continuar no versículo 12 agora. Diz assim: Eu, porém, vos declaro que Elias o quê? Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de quem? De João Batista. Notem, queridos, Cristo Jesus, quando é interrogado acerca da profecia de Elias, por que Elias tem que vir primeiro? Jesus, ele abre a profecia de Elias em duas partes. E ele diz: Eu quero dizer para vocês que tem um Elias que virá. E quando ele vier, ele vai restaurar todas as coisas. Mas eu digo também para vocês que Elias o que? Já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram. Mas não o reconheceram. Quem é o Elias que já veio? João Batista. Quem é o Elias que virá? Esse é o Elias que nós estamos procurando identificar. A palavra de Deus, então, identifica para nós três Elias. O primeiro Elias é o profeta, cuja história está registrada no livro de 1º e 2º Reis. O segundo Elias que a Bíblia revela para nós é João Batista.
Ele é o Elias que já veio. E o terceiro Elias, nós estamos denominando ele como sendo quem? O Elias profético. E este é o Elias que virá. Bom, vamos continuar. Nós temos aqui então João Batista como um tipo de Elias, e nós temos em segundo plano, após a vinda de João Batista, e João Batista foi aquele que veio preparar o caminho para a vinda ou para a primeira vinda de Cristo Jesus, Cristo Jesus veio restaurar a verdade. Que verdade é esta que Cristo Jesus veio restaurar? A verdade de que Deus é amor. Amém? Jesus veio restaurar a verdade de que Deus é amor. Sabe que se tem algo que Satanás gosta muito e sabe fazer muito bem, é distorcer o caráter de Deus. De que Deus não é amor, de que Deus é tirano, de que Deus é cruel, de que Deus é mau. Como pastor, a gente tem a infelicidade, a tristeza de ir em muitas cerimônias fúnebres. E muitas vezes eu pude contemplar ali o esquife e o falecido, ou a pessoa morta, e familiares ao redor, chorando pela perda do ente querido. E alguém que vinha por trás tocava no ombro de algum dos familiares e dizia assim: não fique triste, Deus quis assim, Deus quis assim. Já ouviram isso? Sabe, eu quero dizer para você, Deus nunca quis assim. Isso não é verdade. Deus nunca quis a morte, Deus nunca quis o sofrimento, Deus nunca quis o câncer, Deus nunca quis a dor, Deus nunca quis assim. É uma mentira do inimigo. Ele quer distorcer o caráter de Deus. Jesus veio para restaurar o caráter de Deus. Eu não sei quanto a você, mas quando eu era criança, quando eu era pequeno, a ideia que eu tinha de Deus, de como eu tinha aprendido na religião dos meus pais, eu tinha aprendido que Deus, na minha visão infantil, era um ser que estava muito, mas muito, muito distante. Eu não sei quantos de vocês tinham uma visão assim de Deus, um Deus bem distante, é um Deus que estava sentado no trono. Na minha cabeça infantil, ele tinha assim uma barba branca bem longa, um olhar sério, severo, e ele segurava alguma coisa na mão. Eu não sei o que era. Mas sabe por que eu tinha essa ideia? Porque olhavam para mim e diziam assim para mim: André, olha lá, cuidado, não faça ali. Entenderam? Porque se você fizer qualquer coisa errada, Deus vai fazer o quê? Deus vai te castigar. E eu tinha um medo tremendo de Deus. E a última coisa que eu queria ver na minha frente era Deus, porque quando Ele olhasse para mim, ou sequer eu olhasse para Ele, seria porque eu tinha feito alguma coisa errada. E Deus estava pronto para, Alguém já teve uma imagem assim de Deus? Vários, não é verdade? E a coisa mais linda foi quando eu li João, capítulo 13 em diante, que eu vi Jesus conversando, e Jesus, ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. E eu disse: meu Deus, isso é lindo demais. Quer dizer que quando eu olho Jesus curando, é o Pai curando. Quando eu vejo Jesus pregando, é o Pai que está pregando. Quando Jesus está curando corações partidos, é o Pai quem está curando os corações partidos. Eu disse: amém, que bom olhar para Jesus e ver Deus o Pai. E eu tive uma imagem de Deus o Pai tão linda, tão maravilhosa. Satanás quer distorcer o caráter de Deus. Jesus veio restaurar esta verdade. E quando nós vemos Jesus restaurando a verdade, a grande verdade que Jesus veio restaurar, que Deus é amor, é que não há nada que você possa fazer que irá fazer com que Deus te ame menos. Sabia disso? Não importa o que você faça, que vai fazer com que Deus ame você menos. Mas também não há nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame mais. Não é porque você guarda os mandamentos, porque você segue a palavra de Deus, ou porque você segue o Senhor, porque você guarda o sábado, isso, aquilo, outro, que vai fazer com que Deus te ame mais. Não. É porque nós amamos Ele que nós vamos seguir as suas ordens, os seus mandamentos. Não para Ele nos amar mais, e sim porque Ele nos amou primeiro.
E Jesus veio restaurar isso. Só que os líderes judaicos do tempo de Cristo não estavam enxergando isso. E eles estavam guardando a lei, guardando aquilo que nós chamamos de a letra da lei, mas não o coração da lei. Eles guardavam aquilo que estava escrito, mas não por amor. Quer ver? Vou fazer umas perguntas para nós refletirmos. Vocês acham que os líderes de Israel no tempo de Jesus guardavam a lei de Deus? O que você acha? Sim ou não? Sim? Eles guardavam o sábado, por exemplo? Sim ou não? Guardavam ou não guardavam? Reflita comigo. Lembra um dia, você conhece a história, eu tenho certeza. Um dia que Jesus ele está numa sinagoga num dia de sábado. Ok? E nesse dia de sábado, tinha um homem naquela sinagoga que tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada. Lembram dessa história? Jesus olhando para aquele homem, chamou aquele homem no meio de todo mundo. Ele disse assim, filho, estende a tua mão. E aquele homem estendeu a mão. E aqueles que estavam ali, líderes que estavam na sinagoga com Jesus naquele dia, começaram a cochichar entre eles, dizendo, ei, o que ele está fazendo? Hoje é dia de sábado. E por que é que ele está curando no dia do sábado? E Jesus, conhecendo o que passava no coração deles, disse assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui criam ovelhas? Aí levantou lá a maioria deles, né? Ou animais. E Jesus perguntou, escuta só, vocês têm ovelhas, vocês têm animais. Se um dos seus animais cair numa cova no dia de sábado, vocês vão deixar ele morrer ou vão salvar eles? E aqueles homens ficaram ali, mudos. Ah, vão salvar, né? Então Jesus disse, quem é que vale mais? Um animal ou um ser humano? Ah, um ser humano. Então Jesus disse, é lícito fazer o que no dia do sábado? O bem. É lícito fazer o bem. E onde é que está escrito na Bíblia que não pode curar alguém no sábado? Pode procurar, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que não pode curar no sábado. O sábado, na verdade, é um dia especial de cura. Cura física, cura mental, cura espiritual, cura social. O sábado é um dia de cura. Aliás, no Novo Testamento, a palavra salvação e cura é a mesma. É a mesma. Jesus veio restaurar essa verdade. No entanto, as pessoas não quiseram enxergar. Não viram. E quando Jesus saiu da sinagoga naquele dia, que era o dia do Senhor, o dia de sábado, que não podia curar, sabe o que aqueles homens começaram a cochichar e a conversar? Diz a Bíblia, e não eu, que eles começaram a tramar a morte de Jesus. Eles começaram a tramar o que eles iam fazer para matar Jesus. Quer dizer que curar no sábado não podia, mas planejar a morte de alguém podia. Eles guardavam o sábado? Jesus veio restaurar a verdade. Os discípulos de Cristo, eles seguem então a ordem de Jesus e começam a levar a mensagem. Depois que Cristo morreu, ressuscitou, eles foram cheios do Espírito Santo. E Jesus disse, ide portanto agora e pregai o Evangelho a cada criatura, nação, tribo, língua e povo, ensinando-os, batizando-os. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E eles saíram para seguir a ordem de Jesus. E eu pergunto, foi fácil para eles? Sim ou não? Eles foram perseguidos, não é verdade? Pouco perseguidos ou muito perseguidos? Muito perseguidos. Tiago, passado a espada. Estevão sendo apedrejado. Pedro e João sendo lançados na prisão. Perseguições sobre eles por todos os lados. E se alguém quisesse ser cristão, ou ele era de fato, de verdade, de coração, ou ele não suportava. Porque eu poderia apresentar para alguém o Evangelho, dizer para um amigo, dizer assim, ei amigo, vejam, eu quero apresentar para você Jesus. Sabe aquele Galileu que você ouviu falar? Ah, eu ouvi falar sim. De fato, ele era o Messias, o esperado, o Cristo, o Salvador. Ele morreu, ele ressuscitou. Eu vi, minhas mãos apalparam. E ele disse, antes de ir para o céu, nós o vimos subir, que ele vai voltar como nós vimos ele ir. Você acredita no que eu estou te dizendo? E a pessoa dizia, sim, eu acredito sim. Você é meu amigo, eu confio em você. Se você está falando que é assim, eu acredito. E eu então apelava para ele, diz assim, você não quer se tornar um cristão?
Você não quer aceitar a Jesus? E ele dizia, mas ele vai voltar mesmo? Sim, eu vi, ele vai voltar. Então eu me torno um cristão. O que eu tenho que fazer para ser um cristão? Você tem que ser batizado. Jesus disse que aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu quero ser batizado. Só que antes de ele ser batizado, então eu aumentava um pouquinho e dizia, mas tem uma coisa. Sabe que quando você tomar essa decisão, você vai ser perseguido? Talvez você seja lançado na prisão, nas masmorras, talvez você perca o seu emprego, talvez você perca a sua família, até a sua vida. Você está disposto a isso por esse Cristo? Era fácil ou era difícil? Não, se é desse jeito, então, olha, eu acho que eu vou esperar um pouco. Estão percebendo? Sabe o que acontece? Essa perseguição durou por quase 3 séculos. Ou por 3 séculos, melhor dizendo. E a perseguição permitiu com que falsas doutrinas não entrassem com facilidade na igreja. A perseguição era como que uma proteção. Porque quem se tornava cristão, se tornava de coração, de fato e de verdade. Estão entendendo? Agora, quando chegamos no 3º século, um homem, um imperador chamado Constantino, no ano 313, ele decretou liberdade religiosa para os cristãos. Uau, o mundo bateu palmas, os cristãos todos bateram palmas. E disseram assim, que bom, agora nós vamos poder adorar a Deus sem sermos perseguidos. Sabe o que aconteceu? Constantino não só decretou liberdade religiosa, como ele, sendo o imperador de Roma, diz ter se tornado um cristão. E sabe o que aconteceu? Roma, que era o centro do império que dominava o mundo antigo naqueles dias, em Roma era uma cidade idólatra, pagã. Haviam muitos templos de ídolos em Roma. E havia um grande Deus em Roma, que era a religião principal de Roma, era a religião principal do império, e essa religião era o mitraísmo. Era a religião oficial do império. Eles eram os adoradores de Mitra, e Mitra era o Deus Sol. Eles adoravam o Sol. Eu vou falar para vocês somente 3 características de Mitra, e você já vai identificar. A primeira delas, Mitra, o grande Deus Sol, havia um dia na semana em que eles dedicavam aquele dia para a adoração do Deus Sol, do Deus Mitra. Que dia era esse? Qual dia você acha que era? Era o dia do domingo. E o domingo era o dia do Sol. Como é que você diz domingo em inglês? Sunday, não é verdade? Dia do Sol. Eu não sei falar muito bem em alemão. Alguém sabe aqui como é que é em alemão? Sonntag. Que quer dizer o quê? Dia do Sol. E este era o primeiro dia da semana. Era um dia em que os mitraístas dedicavam para adorar ao Deus Mitras. Notem, tem mais. Não só tinham eles um dia em que eles adoravam Deus Mitra uma vez por semana, o domingo, mas eles dedicavam um dia do ano, e esse dia era o dia do nascimento do Deus Sol, em que eles comemoravam o nascimento do Deus Sol. Sabe que dia é esse que corresponde para o nosso calendário hoje? Dia 25 de dezembro. E o dia 25 de dezembro, os mitraístas, eles comemoravam o nascimento do Deus Sol. A terceira característica que eu quero trazer para vocês é que eles não somente adoravam Mitras como o grande Deus Sol, como Mitras era o Deus da nação, ok? O principal Deus da nação. Mas as províncias isoladas, elas tinham outros deuses, que poderia ser uma constelação, ou um planeta, ou a lua, ou uma estrela e assim por diante. As casas, os lares, tinham também os seus deuses, que podia ser uma constelação. Então aqui nós temos o mitraísmo.
O imperador Constantino era mitraísta. O Império Romano era, na sua maior parte, mitraísta, adorava o Deus Sol. E de repente o imperador disse o quê? Agora, de agora em diante, eu vou me tornar o quê? Um cristão. E se o imperador é um cristão, se o imperador é aquele que é até tido como um Deus, diz, agora é um cristão, o que aconteceria com os outros? Bom, eu também sou cristão agora. E os grandes templos pagãos, ok? Devagarinho foram mudando para serem templos cristãos. No entanto, eles continuaram sendo templos pagãos e adorando ídolos, porém travestidos de cristianismo. Como assim, pastor? Veja, do outro lado você tem os seguidores de Cristo, de Jesus, e mesmo com as perseguições, a palavra de Deus revela que o sangue dos mártires era como semente e outros mais se convertiam. O cristianismo crescia. E até foi uma jogada política de Constantino ter se tornado um cristão para ele ganhar mais forças no seu império. No entanto, Constantino, ele promoveu a união do paganismo, a adoração ao sol, com o cristianismo. E o que acontece é uma junção desses dois pontos. Você já tinha visto esses dois símbolos juntos antes? Se você não tinha percebido ou não percebeu ainda, talvez você fique mais claro agora. O que é que nós temos aqui? A cruz. E o que nós temos ao redor? O sol. A cruz com o sol. Constantino, queridos, ele promoveu a união do paganismo romano com o cristianismo. E aqui nasceu o quê? A igreja cristã em Roma. A conversão nominal de Constantino na primeira parte do século IV causou grande alegria e o mundo, sob um manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja e o paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se vencedor. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e ao culto dos professos seguidores de Cristo. O que nós temos aqui? Gradativamente, a igreja cristã deixou de adorar a Deus no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? E passou a adorar em que dia? No domingo. O próprio Constantino, no ano 521, decretou o primeiro decreto dominical, onde todos deveriam adorar no domingo. Veja, o mundo cristão começou agora a criar uma capa, ok? Onde eles estavam seguindo não um Deus verdadeiro, como deveriam seguir, e a palavra de Deus como deveriam seguir, mas eles começaram a seguir costumes e tradições pagãs. E é aí que entra o dia 25 de dezembro. E hoje, grandes templos, que eram templos pagãos, onde tinham figuras de deuses pagãos, o deus Júpiter, o deus Saturno, o deus de outros planetas e constelações, figuras ídolos que eles haviam criado. Eles trocaram as placas e agora colocaram o nome de deuses. Não. De santos. Homens, figuras bíblicas. E agora era Paulo, Pedro, Tiago, João, e as imagens ficaram lá. E a igreja começa a se desviar dos propósitos, dos caminhos do Senhor. E a igreja romana, ela muda o dia do sábado para o dia do domingo. No Catecismo da Igreja Católica, a crença 2174, eu tenho um catecismo, eu comprei um catecismo para estudar. E eu encontrei na crença do catecismo, a crença 2174, o seguinte: reunimos-nos todos quando? No dia do sol, porque é o primeiro dia, após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia. Está onde isso aqui? No catecismo. No catecismo está dito, nós nos reunimos no dia do
No dia do sol. Está lá, para quem quiser ver. E aqui nós temos o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, 25, que eu mencionei no estudo anterior nosso. Do domínio da igreja romana. Daniel 7 fala de um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, fala lá no capítulo 7, versículo 25, ele proferiria palavras contra o Altíssimo. Ele magoaria os santos do Altíssimo. E cuidaria em fazer o quê? Mudar os tempos e a lei de Deus. A igreja romana, aqui identificada como sendo chifre pequeno, muda os tempos e a lei de Deus. Que lei é essa? A lei dos 10 mandamentos. E que tempo é esse? É o tempo da adoração do Senhor. O tempo que Deus separou, o 7º dia, que Deus preencheu com a sua própria presença, tornando-o santo. E diz mais, diz que os santos lhe seriam entregues nas mãos por quanto tempo? Por um tempo, 2 tempos e que mais? Em metade de um tempo. E quanto é que corresponde um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? É o mesmo que 3 tempos e meio, ou é o mesmo que 3 períodos e meio. E esse é o mesmo tempo que não choveu sobre a terra. Quando? Nos dias de Elias, por causa da apostasia, por causa da idolatria. O povo de Deus nos dias de Elias se apostatou, tornou-se idólatra, adorando imagens, Baal, Astarote, sol, lua, estrelas e tudo mais. E Deus enviou um tempo de seca. Agora o povo de Deus, depois do ano 300, também começa a se desviar dos caminhos do Senhor. A igreja romana começa a cristã tomar corpo. E eles começam agora a adorar imagens. E adorar no dia do sol. Ídolos. Mudando a lei de Deus. Apostatando-se dos caminhos do Senhor, pelo mesmo motivo. O que é que Deus enviaria? Seca. Seca. E foi exatamente isso que aconteceu. A igreja romana dominou na Idade Média por um tempo na profecia em Daniel, diz um tempo corresponde a um ano são 12 meses, 2 tempos seriam 24 meses, metade de um tempo, 6 meses, ou seja, 42 meses. 42 meses correspondem a 1.260 dias. Em profecia, um dia corresponde a quanto tempo? Um ano. Na profecia, um dia corresponde a um ano. Isso corresponde, então, profeticamente, a 1.260 anos. De 538 a 1798 é o tempo dos 1.260 anos. É o tempo da Idade Média, da Inquisição e das Cruzadas. Por que 538? Porque 538 é o ano em que Roma foi instituída como a sede do cristianismo. Por que 1798? No cumprimento dessa profecia, Berthier, um general a mando de Napoleão Bonaparte, ele vai a Roma e ele toma o Papa Pio VI e ele leva cativo. E a igreja perdeu seu domínio na Idade Média. Ela perdeu o domínio político e o domínio religioso. Eu quero que você veja agora comigo, no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, fala muitas vezes, por exemplo, nós temos aqui tempos, 42 meses e 1.260 dias, várias vezes apresentada essa profecia. E eu quero ressaltar um texto para nós lermos essa noite, somente um texto, Apocalipse capítulo 11. Veja o que diz Apocalipse 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Diz assim: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por quanto tempo? 42 meses calcarão a cidade santa. Versículo 3. Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Versículo 6. Elas têm autoridade para fazer o que, igreja? Fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Uau! O que você está vendo aqui? Já estava profetizado no Antigo e no Novo Testamento. Não vai chover. Por quanto tempo? 1.260 dias,
que corresponde a 1260 anos proféticos. Quer ver um outro texto de Apocalipse? Capítulo 2. Vira algumas páginas anteriores a essa que você estava. Capítulo 2, versículo 20. Eu vou ler do versículo 18 em diante. Olha o que diz lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher. Como é o nome dela? Jezabel, que assim mesma se declara, profetiza. Opa, Jezabel? Jezabel aqui persegue o povo de Deus. Tiatira corresponde ao período da igreja onde nós temos de 538 até 1798. E Jezabel persegue o povo de Deus. E Jezabel, ela aparece também em Apocalipse capítulo 17. Vá lá no capítulo 17 de Apocalipse. Ela aparece aqui como sendo uma meretriz, como sendo uma prostituta. Capítulo 17, versículo 1 do livro de Apocalipse, diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Versículo 4, melhor dizendo: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão o quê? Um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição, e na sua fronte achava escrito um nome, mistério: Babilônia, a grande, a mãe das abominações e das meretrizes da terra. Quem é esta meretriz? Jezabel. Ela é uma mulher na profecia corresponde a uma igreja que domina política e religiosamente. Dominou no mundo antigo. O profeta Elias foi perseguido por Jezabel. O segundo Elias, João Batista, foi também perseguido por uma prostituta, uma meretriz, Herodias. E o terceiro Elias, o povo de Deus, seria perseguido pela Jezabel escatológica, pela Jezabel apocalíptica, profética. Abra agora o último texto dessa noite em Apocalipse, capítulo 12. Versículo 1, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Versículo 6, a mulher, porém, fugiu para onde? Onde lhe havia Deus preparado um lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. O que é que você diz? Amém. Esta é a profecia. Esta é a revelação bíblica. Nós temos no livro do Apocalipse 2 mulheres. Uma Jezabel, a meretriz, ela é a grande, ela é Babilônia, a mãe de outras meretrizes. E você tem uma mulher pura. Essa mulher é a igreja de Deus. Um povo puro de Deus sempre esteve seguindo ao Senhor. Não importasse perseguições, o que quer que fosse. Deus protegeu. E o Elias profético é representado na profecia como sendo a mulher pura. No entanto, a meretriz, Babilônia, vestida de púrpura e escarlata, representando um domínio político e religioso, iria perseguir os filhos de Deus durante a Idade Média e usaria instrumentos de tortura, os mais terríveis, para que aqueles que não seguissem a verdade fossem então mortos, que não seguissem a verdade que a igreja queria pregar, fossem perseguidos e mortos. E Jesus, ele falou sobre isso dizendo no capítulo 16, versículo 2 de João: mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso fazer o quê? Tributar um culto a Deus.
E foi isso que a igreja romana fez na Idade Média. Instrumentos de tortura, matando e perseguindo aqueles que eram fiéis a Deus. Queridos, nós vamos agora montar um diagrama profético. Esse diagrama profético vai nos acompanhar no restante dos nossos estudos. Nós temos aqui, em primeiro plano, o profeta Elias, conforme acha registrada a sua vida, a história no livro de 1º e 2º Reis. O profeta Elias profetizou sobre um período de seca. O motivo se deu por causa da apostasia e idolatria, adoração ao sol, e lua, estrelas e assim por diante. O profeta Elias, depois de pregar e apresentar o tempo de seca que viria, ele foge para um local deserto, onde ele foi sustentado pelo Senhor por 3 anos e meio. Nós temos, do outro lado, o Elias profético, o Elias da profecia de Malaquias, e o cumprimento da profecia. O Elias profético também passa por um tempo de seca, em decorrência da apostasia, por causa da idolatria. E essa profecia se cumpriu a partir do 4º século, com o surgimento da igreja romana, mudando os tempos e a lei de Deus e perseguindo o povo de Deus. O Elias profético, ele também foge para um local deserto, como disse a profecia que acabamos de ler em Apocalipse capítulo 12, onde ele foi sustentado pelo Senhor por 1260 anos, ou dias proféticos, de 538 até 1798, quando há a supremacia da igreja romana. No entanto, a profecia não para aí. Jesus disse o quê? De fato, Elias o quê? Virá e fará o quê? Restaurará quantas coisas? Todas as coisas. Após os 3 anos e meio de seca, o profeta Elias retornou, o profeta, e ele restaurou algo. E a pergunta que nós levantamos é, quando Elias, o profeta, retorna depois dos 3 anos, o que foi que ele restaurou? O que é que o profeta Elias restaurou, que o Elias profético viria a restaurar posteriormente? Você quer a resposta a essa pergunta, sim ou não? No próximo estudo da nossa série. Não perca. Elias, o grande restaurador. No entanto, a pergunta que fica é, o sábado ou é o domingo? É o sábado ou é o domingo, o dia do Senhor? O sábado. Quem é que criou o sábado como um dia de adoração? Quem? Deus. Quem é que instituiu o domingo como um dia de adoração? Quem? Foi o homem. Quem foi que instituiu o domingo como dia de adoração? O homem. Quem é que estava por trás? O grande inimigo de Deus, que queria adoração para si. Aqueles que adoram no dia do Senhor adoram a quem? Aqueles que adoram no dia do domingo estão adorando a quem? Aquele que instituiu esse dia como dia de adoração. Em outras palavras, aquilo que Satanás não conseguiu fazer no céu, erguer o trono, exaltar-se e receber a adoração, ele conseguiu fazer aqui na terra, usando a igreja romana. Queridos, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, foi o mesmo ontem, o mesmo hoje, e será o mesmo para todo sempre. Seca-se a erva, cai a sua flor. Isaías disse, mas a palavra do nosso Deus vai permanecer até Jesus. É assim que diz a Bíblia? Não, para sempre. Para sempre, eternamente. Jesus disse, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Por amor. Você ama Jesus? Você entendeu o estudo de hoje? Quem fez a mudança? De onde veio essa mudança? Por que foi instituída essa mudança? Você entendeu? Eu quero me dirigir agora àqueles que estão nos assistindo, em casa ou na sua igreja. Deus tem revelado essa profecia para você. Não é por acaso que você está nos assistindo nesse momento.
Deus o trouxe para assistir na sua casa, ou na sua igreja, esse programa, esse estudo, para que você compreendesse essa verdade e fosse liberto do erro e do engano e pudesse voltar para adorar o Deus que te ama, que morreu por você na cruz do Calvário para te salvar. Jesus está voltando, querido. Não se deixe enganar. Jesus disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você tem dúvidas, medos, inseguranças, não tenha medo. Confia no Senhor. Ele é o teu Deus. Ele é o soberano. Ele vai te dar a oportunidade de você poder honrar o dia dele, adorá-lo no dia dele, como ele deixou. E você vai se alegrar por toda a eternidade com o Senhor. Eu quero convidar você a entregar o seu coração a Jesus e fazer parte desse povo, desse Elias profético. Eu quero convidar você também que está aqui, para você aceitar essa verdade, esse ensinamento, dizendo para o Senhor Deus: eu quero seguir esta verdade. Eu quero fazer parte do povo de Deus, o Elias profético. Quantos gostariam de tomar essa decisão nessa noite? Erga sua mão. Amém. Você também, erga sua mão onde você está. Erga sua mão. E feche os seus olhos comigo, enquanto eu oro por você. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por essa revelação profética que chega a nós através da Tua palavra inspirada. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja fixando essas verdades com o Teu Santo Espírito no nosso coração. Nos ajude a, com fé, seguirmos confiantes de que o Senhor está conosco. O Senhor nos está guiando nesse estudo. O Senhor nos está guiando nessa palavra da verdade. Abençoa aqueles que estão nos assistindo, Pai. Abençoa aquele filho, aquela filha que descobriu essa verdade agora pela primeira vez. Confirme no coração e abençoa na certeza de que o Senhor jamais desamparará o filho que lhe é fiel. Abençoa todos que estamos aqui, Pai. É o que nós te pedimos juntos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido, não perca o próximo estudo da nossa série. Deus tem muito mais verdades para te revelar. Venha assistir o próximo tema, a revelação. Quem é o profeta Elias? E por que desse tempo de seca e o que aconteceu no seu retorno? Um abraço e até o próximo programa.